cidades da Ásia Menor, visitando cada uma daquelas 7 igrejas e entrando um pouco na vida daquelas igrejas para as quais o Senhor Jesus enviou cartas. Para cada igreja, Ele enviou uma carta. E hoje, irmãos, nós chegamos ao ponto final desse tour que nós estamos fazendo, essa jornada, chegando nessa cidade, consequentemente nessa igreja, a igreja de Laodiceia, que para muitos é o retrato da igreja dos nossos dias. E eu espero firmemente que não seja o retrato da nossa igreja. Amados irmãos, de todas as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia, das 7 cartas, esta é a mais severa, a mais dura, aquela que Jesus pega mais pesado. Jesus não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa que se poderia encontrar nessa carta, ou que se pode encontrar nessa carta, é a opinião da própria igreja de Laodiceia sobre si mesma. O problema é que a opinião de Jesus era diferente. A única coisa boa que se encontra é a opinião da própria igreja, que dizia o quê? Eu sou rico, sou abastado, não preciso de coisa alguma. Mas qual era a opinião de Jesus? Tu és pobre. Enquanto eles diziam que eram ricos, Jesus disse, tu és pobre. Enquanto eles diziam que eram abastados, Jesus disse, tu és miserável. E enquanto eles disseram que não precisava de coisa nenhuma, Jesus disse, vocês são cegos e nus. Então, por isso eu afirmo que, embora para muitos a igreja de Laodiceia é o retrato da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias, a nossa oração e a nossa súplica a Deus é que não seja o nosso retrato, que não seja o retrato desta igreja. Meus amados irmãos, nós queremos pensar nessa noite sobre um chamado que Jesus faz ao fervor espiritual. Jesus está falando para uma igreja fria, uma igreja, melhor dizendo, usando as palavras do próprio Jesus. Aquela igreja nem era quente e nem fria. Jesus estava falando para uma igreja morna. E de morna para morta, a diferença é pequena, né? A gente troca só uma letra. Jesus falava para uma igreja morna, mas nós podemos dizer uma igreja morta. E Jesus faz um chamado veemente para aquela igreja. Amados, vamos observar alguns detalhes importantes daquela igreja e daquela cidade. Aquela cidade, irmãos, era importante na sua época. Ficava situada numa localização estratégica e importante. Ficava no meio das grandes rotas comerciais da época. Era uma cidade rica, era uma cidade pomposa, opulenta. Os historiadores dizem que Laodiceia era a cidade dos milionários. Tudo que você imaginar de
coisas boas e de regalos existiam na cidade de Laodiceia naquela época. Todo tipo de mordomia que pudesse existir estava presente na cidade de Laodiceia. Portanto, era uma cidade que as pessoas que ali viviam eram pessoas de uma classe social elevada. Dizem os historiadores que era a cidade dos banqueiros e era uma cidade que realizava altas transações comerciais, um centro de movimento ou de grande movimentação financeira para os padrões da época. E quando nós lemos a carta, meus irmãos, nós podemos perceber que a igreja de Laodiceia se parecia com aquela cidade. A igreja de Laodiceia era a cara da cidade de Laodiceia. Observe, meus amados irmãos, que a carta não menciona a perseguição de nenhuma forma. A carta não menciona a perseguição por parte dos romanos, não menciona a perseguição por parte dos judeus, a carta não menciona heresia, não existia ninguém infiltrando heresias naquela cidade. Não havia, naquela igreja, não havia falsos mestres naquela igreja. Laodiceia, em alguns aspectos, era muito parecida com Sardes. Era um exemplo de um cristianismo nominal, um cristianismo de nome. As pessoas eram cristãs apenas de nome. A diferença de Laodiceia para Sardes era porque Sardes, Jesus disse que havia ali naquela igreja de Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as coisas do mundo, que não haviam contaminado as suas vestes. Capítulo 3, versículo 4 de Apocalipse. E em Laodiceia, nem isso havia. Sardes também é uma das igrejas que mais recebe a reprovação de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus disse: tens contudo no meio de vós umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Estas andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso foi dito para a igreja de Sardes, mas para a igreja de Laodiceia não houve um só elogio da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ainda para nós entendermos bem o contexto, a cidade de Laodiceia, ela se destacava em alguns aspectos, como nós já falamos para os irmãos. Era um centro bancário, um centro financeiro, um lugar de pessoas ricas. Aquela cidade também era um centro de indústria de tecido. Dizem os historiadores que aquela cidade, ela produzia uma espécie de lã que era famosa no mundo inteiro. E eles se orgulhavam da qualidade e da fama do tecido que era produzido naquela cidade. É interessante que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres roupas, vestiduras. Aquela cidade também, meus amados, era um centro médico importante da época. Naquela cidade era produzido uma medicação, um colírio, que era famoso no mundo inteiro. E era procurado por pessoas do mundo inteiro para o tratamento de doença nos olhos. Jesus disse que aquela cidade é o quê? Aquela igreja é o quê? Cega. E Jesus vai dizer: aconselho-te que compres de mim colírio. Aquela cidade também, meus irmãos, estava situada numa região que, de um lado, havia a cidade de Colossos, do outro lado, a cidade de Hierápolis. Laodiceia estava no meio. Em Colossos existiam fontes de águas frias. Em Hierápolis existiam fontes de águas quentes. Tanto as águas frias de Colossos quanto as águas quentes de Hierápolis eram águas que serviam para tratamento terapêutico nas pessoas. As águas mornas de Laodiceia não serviam para nada.
E Jesus vai dizer lá no fim, ou vai dizer lá no meio da sua carta: quem dera fosses quente ou frio. Por que Jesus diz isso? As águas frias serviam, as águas quentes serviam, a água morna não servia. Jesus disse: vocês não servem para nada. Observe, meus amados irmãos, o contexto em que aquela igreja estava incluída. Então, meus amados, Jesus faz um diagnóstico da igreja. A primeira coisa que Jesus identifica aqui nesta igreja é uma falta de fervor espiritual. Observe o versículo 15. Permaneça com sua Bíblia aberta e observe o versículo 15. Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Observe, meus amados irmãos, a palavra de Jesus não é no sentido de dizer que é bom ser um crente frio. Jesus não está ensinando isso. Jesus não está dizendo que vale a pena ser um crente frio. Nós precisamos entender, o contexto aqui é de um exemplo de uma fonte de água fria que tinha serventia e uma fonte de água quente que tinha serventia. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é: quem dera que vocês servissem para alguma coisa, tanto as águas quentes quanto as águas frias servem. Mas Jesus diz o quê? Vocês são mornos, tu és morno. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Não serve. O problema, meus amados irmãos, da igreja de Laodiceia não era de heresia, não era de falsos ensinos, não era de perseguição, não haviam falsos mestres, não haviam perseguidores. No entanto, aquela igreja estava vivendo uma espécie de morte espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, era apática, era indiferente. E o que é que aquela vida morna, acomodada, indiferente, causava no Senhor Jesus? Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te. Aquilo causava em Jesus ânsia de vômito, causava náusea em Jesus. Observe, meus amados irmãos, uma igreja que, embora não seja acusada de heresia, embora não sofresse perseguição, embora não houvesse falsos mestres no seu meio, porque veja, Jesus não denuncia falsos mestres aqui, falsos ensinos, ele não denuncia isso. Mas era uma igreja que estava morta espiritualmente. Meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção, para um ponto importante aqui. O nosso fervor espiritual, ele está em constante perigo de enfraquecer a qualquer momento. Nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual. Nós precisamos estar atentos. Irmãos, o braseiro deve ser alimentado. Se você tem um braseiro ali e você não o alimenta, de vez em quando você tem que ir lá dar uma mexida naquelas brasas porque elas estão virando cinza. Você dá uma mexida, coloca mais alimento ali, coloca mais o carvão necessário, dá uma abanada, tem que mexer de vez em quando, porque se você deixar lá, o que é que vai acontecer? Aquela brasa ela vai se apagando. O braseiro espiritual da nossa vida precisa ser mexido, precisa ser alimentado, precisa ser cutucado como a gente faz quando a gente está fazendo aquele churrasco. Não vai lá de vez em quando dar uma mexida na brasa para ela revigorar-se? Assim, meus amados irmãos, é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos fugindo do fervor com medo do fanatismo, mas é preciso ter a compreensão, meus irmãos, que fervor é diferente de fanatismo. O fanatismo é irracional, é sem sentido.
Mas a Escritura nos diz que nós devemos prestar um culto racional ao nosso Deus. A Escritura nos ensina, meus amados irmãos, a sermos fervorosos na nossa vida espiritual. O reverendo Jonathan Edwards foi um pastor congregacional, século XVIII, lá nos Estados Unidos. Ele afirmava que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Hoje nós estamos vivendo num tempo que podemos afirmar que é o tempo das luzes. As pessoas têm luz na mente. O que é que significa essa expressão luz na mente? Conhecimento. Conhecimento. Nós estamos vendo, irmãos, aquela profecia de Daniel. Daniel profetizou que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Nós estamos vendo isso. A ciência tem se multiplicado cada vez mais. O conhecimento tem se multiplicado. E até mesmo, irmãos, no meio cristão, na teologia, no conhecimento bíblico, nós estamos vivendo uma época muito abençoada por Deus. Hoje nós temos recursos para o estudo teológico, recursos de linguística, recursos de história, recursos de geografia bíblica, recursos de arqueologia bíblica. Nós temos uma condição hoje de entender melhor, de conhecer melhor as coisas, as línguas originais, os contextos em que tudo acontecia. Nós somos abençoados por Deus nesse aspecto hoje. O conhecimento bíblico, irmãos, ele teve um avanço muito grande nos últimos tempos, nas últimas décadas. Conhecimento existe muito, mas o que está em falta nos nossos dias é o fervor espiritual. Tem muita luz na mente, mas essa luz da mente não está descendo para o coração. Muitas vezes nós vamos para a igreja, nós ouvimos o estudo, escutamos a mensagem e saímos dali com a cabeça cheia de conhecimento. E hoje em dia, irmãos, é até um tanto complicado essa situação, né? Porque hoje em dia o irmão vem para a igreja, ele escuta o pastor pregar, aí quando ele chega em casa ele diz assim: eu vou dar uma pesquisada nesse texto da internet. Ele vai lá, por exemplo, eu estou pregando hoje aqui, Apocalipse 3, 14 a 22. Você chega em casa, vai lá na internet, aí você encontra Augusto Nicodemos pregando nesse texto, Hernando Dias Lopes pregando nesse texto, Paulo Júnior pregando nesse texto e outros mais. Aí você compara, né? Ih, rapaz, a pregação do pastor foi mais ou menos, mas essa daqui, não é? Isso pode acontecer, isso tem acontecido, isso acontece. Nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, conhecimento nós temos de sobra, mas está faltando esse conhecimento descer da cabeça para o coração, e aqui ele pega fogo, e esse conhecimento transformar-se em fogo. E era isso que dizia o pastor congregacional Jonathan Edwards: nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração, fervor espiritual. Um outro pastor congregacional que eu gosto muito de ler seus escritos, o reverendo Lloyd Jones, David Martin Lloyd Jones, um pastor inglês, ele disse que a verdade de Deus é lógica em fogo. Falando sobre pregação, inclusive, Lloyd Jones diz isso: a verdade de Deus na pregação é lógica em fogo. E eu gosto muito de uma fala de John Wesley, que foi também um homem de Deus, um pregador muito conhecido. John Wesley disse o seguinte, falando para pregadores, ele disse: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo, senão ele não vai servir para nada. Por isso, irmãos, observe o problema da igreja de Laodiceia. O primeiro problema que Jesus aponta é esse: frieza, mornidão, morte espiritual. Aquela igreja estava morta. Muitas vezes nós temos medo, irmãos, de demonstrar o entusiasmo, de demonstrar o fogo do Espírito queimando em nós. Eu não estou aqui, irmãos, pregando pentecostalismo, não é isso.
Mas é que muitas vezes nós estamos apáticos, estamos com sono, um sono espiritual. Eu não estou falando do sono, o sono fisiológico. Mas é que muitas vezes nós estamos com um sono espiritual. A pregação vem, ela toca em pontos importantes, mas parece que ela não entra no nosso coração, ela entra na nossa cabeça. A gente tem muito conhecimento, mas aquilo não entra no nosso coração. E o nosso culto, muitas vezes, ele se torna um culto apático. Que a gente entra, a gente permanece ali, e a gente sai, parece que do mesmo jeito que entrou, ou até muitas vezes pior. Porque a gente ficou prestando atenção no som que demorou para o coral cantar, e aí a gente diz assim, por que isso aconteceu? Depois eu converso com os meninos ali em cima. Mas aí a gente às vezes se pega a pequenos detalhes como esse. Só um exemplo, irmãos. Mas são coisas como essas que muitas vezes a gente se pega e diz assim, não, porque o culto a gente sai, malhando. Espera aí, meus irmãos, nós viemos fazer aqui o quê? Nós viemos ouvir a palavra de Deus, nos alimentar. Precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para as verdades de Deus. E é claro, irmãos, é claro que nós não podemos nos associar a esse tipo de emocionalismo fanático que muitos praticam. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós precisamos fazer com que essas verdades de Deus, elas não fiquem apenas na nossa mente, mas que elas desçam para o nosso coração. E que nós tenhamos luz na mente e um fogo ardente no nosso coração, ardendo por Deus, ardendo pela palavra, ardendo por uma vida de santidade diante de Deus, meus amados irmãos. Porque observe, irmãos, no versículo 16, Jesus diz que um crente morno, ele provoca náusea. Veja, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Observe, meus amados, que a igreja de Laodiceia estava provocando em Jesus ânsia de vômito. Que coisa! É até uma comparação que a gente fica pensando, meu Deus, que coisa feia, né? Jesus está falando aqui em vomitar. Observe, irmãos, uma religião morna, um culto morno, uma vida morna diante de Deus provoca náusea em Jesus, provoca nele ânsia de vômito. Precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós fomos salvos por Cristo para nos deleitarmos em Deus. Nós fomos salvos para sermos a delícia de Deus, para nos deliciarmos em Deus, nos deleitarmos nele. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herança de Deus. A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o seu nome, meus irmãos. Se essas verdades não fizerem queimar o nosso coração, tem alguma coisa errada com a gente. E esse é o problema que nós temos enfrentado. Eu digo nós, a igreja de Cristo, de uma forma geral. Verdades como essa não têm queimado no coração dos crentes. E é por isso que muitos agora estão se preocupando em pregar riqueza, saúde, prosperidade, porque isso faz queimar o coração do povo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é essa a mensagem do Evangelho. Porque, meus amados irmãos, quando nós perdemos a nossa paixão, o nosso fervor, o nosso entusiasmo, veja, eu não estou falando em emocionalismo, mas o entusiasmo pelas coisas de Deus. Quando nós perdemos essas coisas, nós provocamos a repulsa de Deus. Entusiasmo, meus irmãos, pelas coisas de Deus. Muitos aqui experimentaram isso na conversão. E tem um hino do Grupo Logos que toca muito meu coração. E ele diz assim na sua letra: você lembra quando foi? Eu acho que eu já citei essa letra aqui para os irmãos em alguma pregação atrás aí. Mas eu vou citar de novo.
E ele diz assim: você lembra quando foi que o Senhor te separou? Dentre os teus amigos, dentre os teus entes queridos, e encheu a tua alma de uma paixão desmedida pelas vidas que não sabem para onde vão? Talvez você lembre disso. Não do hino, talvez você não conheça, mas talvez você lembre do dia que o Senhor te separou, que Ele te chamou, que Ele colocou no teu coração esse amor, essa paixão. E eu estou dizendo aqui paixão no sentido de um fogo ardente no coração, esse amor pelas almas perdidas. Mas aí na música ele continua dizendo: mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Isso tem acontecido com muitos crentes. Meus amados irmãos, quando nós perdemos esse entusiasmo, provocamos ânsia de vômito no nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo diz, a Escritura nos ensina, que Jesus vai repudiar totalmente aqueles que têm uma ligação apenas superficial com as coisas de Deus. Jesus disse que só vai confessar diante do Pai aqueles que o confessam verdadeiramente aqui na terra. Aqueles que não confessam o Senhor Jesus verdadeiramente aqui na terra, Jesus disse que vai negá-los diante do Pai. Cuidado com uma vida cristã superficial. Jesus também identifica aqui, meus amados, uma autoconfiança falsa daquela igreja. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, o autoengano é uma tragédia enorme. Laodiceia considerava-se rica, mas era pobre. Assim como Sardes, que se considerava viva, e Jesus disse: mas estás morta. Lembra do fariseu? O fariseu equivocadamente foi lá dizer: Senhor, graças te dou, porque não sou como esses demais homens pecadores. Ele estava equivocado. Na verdade, ele era tão pecador quanto esses demais pecadores que ele denunciava. E a Escritura nos diz, meus irmãos, que muitos no dia do juízo vão estar enganados. Abra sua Bíblia em Mateus 7 e o verso 21. Mateus capítulo 7 e o verso 21. Veja o que o Senhor Jesus adverte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas Jesus continua dizendo no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Tem gente fazendo isso à torta e à direita hoje, né? Milagres, cura, expulsa, faz, acontece. E naquele dia eles vão dizer: Senhor, nós não fizemos tudo isso. Qual será a resposta do Senhor Jesus? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe, meus irmãos, é coisa séria. O compromisso com Deus é sério. Deus não aceita um compromisso pela metade. Deus não aceita que nós
dediquemos a Ele somente a sobra, somente aquilo que não nos custa nada. Me faz lembrar aquela palavra de Davi: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. E muitas vezes nós estamos deixando apenas aquelas coisas que não nos custam nada. A sobra, a isso aqui eu vou direcionar aqui, vou consagrar ao Senhor a sobra. Não, meus amados irmãos, esse era o problema de Laodiceia. Eles tinham uma percepção equivocada, completamente errada. Observe, a igreja dizia: não preciso de coisa alguma. No entanto, aquela igreja estava morrendo, era morna em seu amor a Cristo, amava o mundo, amava o dinheiro. O que era que eles diziam? Estou rico, abastado. E o amor ao dinheiro, já diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. E o apego às coisas materiais nos traz uma falsa satisfação. A igreja de Laodiceia não tinha consciência dessa condição que enfrentava diante de Deus. E ela enfrentou a tragédia de não ser o que imaginava que era. E a tragédia de ser o que ela não imaginava que era. Observe, irmãos, Laodiceia enfrentou uma tragédia em dois sentidos. Em primeiro, ela não era o que ela imaginava que era. O que é que ela imaginava? Versículo 17: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso não era verdade, ela não era nada disso. E qual é a tragédia, o segundo aspecto da tragédia que ela enfrentou? Ela era aquilo que ela não imaginava ser. O que é que ela era? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ela estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas, do seu colírio, mas ela era pobre, nua e cega. Enquanto ela dizia: estou rico e abastado, Jesus dizia: tu não tens nada. Os crentes eram ricos, mas Jesus dizia: vocês são pobres. Os crentes achavam que estavam bem vestidos, Jesus disse: vocês estão nus. Eles achavam que enxergavam muito bem, e Jesus disse: vocês são cegos. E Jesus oferece a eles a saída, a solução. Jesus oferece ouro, Jesus oferece roupa, Jesus oferece colírio. Interessante, irmãos, que o ouro que Cristo tem para oferecer é verdadeiro, é o reino do céu, são as ruas de ouro nas quais nós vamos morar. A roupa que Cristo tem para nos oferecer são as vestes de santidade, de justiça, na qual nós andamos diante de Deus. O colírio que Cristo tem para nos oferecer abre os nossos olhos para ver as verdades de Deus. E Ele clama para todos que não confiem em si mesmos, que não confiem nos seus bens, que não confiem na sua riqueza, no seu status, no seu conhecimento. Só Cristo, meus amados, pode enriquecer a nossa pobreza. Só Cristo pode vestir a nossa nudez. Só Cristo pode curar a nossa cegueira. Somente Ele pode fazer isso. Observe, meus amados, Jesus chama para uma mudança de vida. No versículo 19, Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Porque veja o que é que ele diz no versículo, ele havia dito no versículo 18: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado, que compres de mim vestiduras brancas, que compres de mim colírio. As vestiduras vão cobrir a tua nudez, o colírio vai ungir teus olhos para que tu vejas.
compres de mim o ouro refinado para que tu possa te enriquecer. Jesus, ele primeiro dá o conselho. Ele chama para uma mudança, mas ele dá o conselho primeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo não desiste da sua igreja. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e o irmão disse para mim, pastor, como é que fica a igreja diante de Deus? Porque é um problema aqui, é uma dificuldade ali, é uma situação aqui, outra ali, e a gente começa a olhar algumas coisas e diz assim, mas não é possível. Não é possível que no meio do povo de Deus aconteça certas coisas. E como é que pode? Como é que esse povo depois vai se apresentar diante de Deus? E o irmão disse a mim, como é que fica? Meus irmãos, Cristo não desiste da sua igreja. Ele não desiste de nós. Apesar de nós, Ele nos ama. Cuidado. Não pense que você é grande coisa. Não pense. Porque você não é. Nem eu. Nós não somos. Cristo nos ama apesar de nós. Apesar de sermos o que nós somos. Ele nos ama. E Ele investe em sua igreja. Ele investiu um preço alto. A gente canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço. O investimento de Jesus foi alto. Foi o mais alto que alguém poderia fazer. Não há investimento maior do que aquele que Jesus fez na sua igreja. E Ele tem um objetivo final, meus amados. Ele quer receber esta igreja e apresentá-la diante do Pai, pura, santa, imaculada. Louvado seja o seu nome, meus amados. Agora observe, meus irmãos, Ele nos chama para uma mudança. Ele diz que repreende aqueles a quem Ele ama. Ele demonstra o seu amor e a sua misericórdia, antes de revelar o seu juízo. Ele avisa, arrepende-te, eu te aconselho, eu repreendo e disciplino a tantos quantos amo. Observe, meus irmãos, a base da disciplina é o amor. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Por que é que você disciplina seu filho? É porque você tem raiva dele? Por que é que a igreja disciplina um membro? Quando há necessidade. É porque ela não gosta dele? Se for, está errado. A base da disciplina é o amor. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ele nos chama ao arrependimento porque Ele nos ama. Ele nos dá uma oportunidade porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Mas observe, meus irmãos, Ele diz, eu repreendo, eu disciplino. Disciplina é um ato de amor. O que é que a Bíblia nos diz? Se estás sem disciplina, é por quê? Porque não és filho. Se estás sem disciplina, é porque não és filho. Ele nos ama, por isso Ele nos disciplina. Agora observe, meus amados, arrepender-se é o que Ele chama aqui a sua igreja a fazer. Arrepende-te, final do versículo 19, arrepende-te. É dar as costas para o mundo, é dar as costas para o sistema mundano, é dar as costas, meus irmãos, para um cristianismo morno, um cristianismo falso, uma fé superficial. É dar as costas para um cristianismo hipócrita. Assim como Jesus diz
que vai vomitar aqueles que não atenderem ao seu chamado, nós devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Um cristianismo falso, uma fé morna, um cristianismo hipócrita. Se não fizermos isso, ele nos vomitará da sua boca. Agora observe, meus amados, ele nos chama para uma comunhão com ele. Eu estou à porta e bato. Versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, aqui nós vemos uma situação triste. Esse versículo talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia. Está entre os mais conhecidos. E aquele que é mais citado para o descrente. Quando nós estamos pregando o Evangelho, é muito comum nós, quando estamos pregando para um descrente, dizermos: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Mas, irmãos, esse versículo, ele nos mostra uma situação triste. Sabe por quê? Porque isso aqui foi dito para uma igreja, isso aqui não foi dito para um descrente. Jesus estava do lado de fora da igreja. A carta é para a igreja. E Jesus está dizendo a essa igreja: eu estou na porta e bato. Eu estou na porta batendo. Eu quero entrar. Agora observe, meus amados, que Jesus ele faz aqui um pedido, um chamado pessoal. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estou lá fora batendo. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Observe, meus irmãos, Cristo, o Senhor da igreja, do lado de fora da sua igreja. A igreja de Laodiceia não tinha comunhão com Ele. E Cristo faz um apelo para aquela igreja. Por isso eu falei desde o início da mensagem, que essa igreja não seja que a igreja de Laodiceia não seja o modelo da nossa igreja. Embora para muitos a carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia é o modelo da igreja nos nossos dias, que não seja o nosso modelo. Que Cristo não esteja do lado de fora na nossa igreja, batendo, querendo entrar. Mas observe que ele faz um chamado pessoal: se alguém abrir a porta. A salvação, meus amados, é uma questão totalmente pessoal. O convite é para todos. Mas Jesus quer ter intimidade com cada um, pessoalmente. O convite é para todos. Mas Jesus quer ter uma comunhão pessoal com cada um. E Cristo mostra a necessidade dessa decisão pessoal. Ele diz assim: olha, se alguém abrir a porta, eu entro. Jesus bate a porta, meus amados, do nosso coração. Jesus bate a porta também do coração daqueles que não são crentes ainda, sim. Embora essa palavra tenha sido dita a uma igreja, mas Jesus está batendo na porta do coração de todos. E aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele. Observe, meus irmãos, que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Nós não somos dignos que ele fique debaixo do nosso teto, somos? O que foi que João Batista disse? Eu não sou digno nem de desatar as correias da tua sandália e tu vem para eu te batizar? Pedro disse: eu não sou digno, Senhor, que tu lave meus pés. Aí eu pergunto a você: você é digno que ele entre na sua casa? Você é digno para isso? Imagine se Jesus chegasse hoje na sua casa. Você é digno de que ele entre lá? Eu não sou. Mas observe, meus irmãos, ele quer entrar. E mais do que isso, ele quer entrar e sentar-se à nossa mesa. Isso significa comunhão. Sentar à mesa significa comunhão. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Ele quer ter comunhão com a sua igreja.
Ele comprou essa igreja com seu precioso sangue e Ele quer ter comunhão com ela. Ele quer que esta igreja esteja quedada aos seus pés em plena comunhão. Comunhão, meus irmãos, com Deus, comunhão uns com os outros. Como igreja, vivermos, meus amados irmãos, um cristianismo autêntico, verdadeiro. Ter comunhão começa no sentido horizontal aqui, entre nós. O que é que a Bíblia nos diz? Aquele que não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aquele que não tem comunhão com seu irmão que vê, não pode ter comunhão com Deus. E Jesus quer ter comunhão conosco, e isso começa, meus irmãos, nos nossos relacionamentos interpessoais. Para que nós tenhamos comunhão com Ele, nós precisamos ter comunhão também uns com os outros. Observe, irmãos, concluindo, Jesus faz um diagnóstico dessa igreja, e esse diagnóstico é verdadeiro. Ele faz um apelo a essa igreja. E esse apelo deve ser levado a sério. Mas ele faz também promessas. Versos 21 e 22. Verso 21 ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, que promessa maravilhosa o Senhor Jesus nos faz. O que é que ele está dizendo? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Observe, meus irmãos, aquela igreja morna, aquela igreja morta, indiferente, mas está ouvindo essa promessa do Senhor Jesus. E Ele cumpre o que Ele diz. Porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, como está dizendo lá no versículo 14. É uma coisa da qual jamais devemos nos esquecer, meus amados irmãos. O Senhor Jesus tem autoridade para cumprir as suas promessas. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o primeiro e o último. Ele é o amém, Ele é a confirmação, Ele é a certeza, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Por mais que a igreja esteja enfrentando dificuldades, aí às vezes a gente olha e diz assim, está um caos. É caos total. Eu estava conversando esses dias com alguns irmãos, e eu estava falando isso. A situação que a gente olha num contexto mais amplo, num contexto geral, é caos. É caos total. Porém, meus irmãos, foi o Senhor Jesus, que colocou ordem no caos do universo. A Bíblia diz que no princípio, tudo era sem forma e vazio. E quem foi que arrumou tudo? Quem foi que estava no princípio com Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez? Foi Jesus. Foi Ele que botou ordem no caos que tinha desde o princípio. E é Ele quem quer ordenar as coisas na sua igreja. Ele tem poder para isso. Ele tem poder, meus irmãos, para nos conduzir em triunfo, para conduzir os vencedores ao trono da sua glória. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Observe, irmãos, cada uma das 7 cartas terminou com uma promessa aos vencedores. Se você observar, todas as 7 cartas terminam com uma promessa aos vencedores. Quem são esses vencedores? Não é um grupo especial, um grupo de elite. Os verdadeiros vencedores são aqueles que verdadeiramente confiaram em Cristo e nas suas promessas. Quando Ele entra na nossa casa, nós recebemos a riqueza do seu reino. Quando Ele entra na nossa casa, nós recebemos as vestes brancas da justiça. Quando Ele entra na nossa casa, nós temos a nossa cegueira curada, os nossos olhos são abertos e nós temos
a alegria da comunhão com o Filho de Deus. Mas, meus amados, nós temos também a promessa que excede a todas as outras promessas. Qual é a promessa? Ao vencedor, nós reinaremos com ele. Louvado seja o seu nome. Nós reinaremos com ele. Ele nos diz: o vencedor sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei no trono do meu Pai. Me sentei com meu Pai no seu trono. Nós nos assentaremos com ele no trono. Aqui é símbolo de conquista, de vitória, de autoridade. E é isso, meus amados irmãos, que nos aguarda. Mas para isso, meus irmãos, sejamos fiéis. Atentemos para esse chamado de Jesus a uma vida de fervor espiritual. Esse chamado do Senhor Jesus para sermos crentes fiéis e verdadeiros, assim como Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Que Ele, pois, nos abençoe.